Vamos lá, pessoal, retornando nossos estudos. Estamos estudando o processo legislativo especial das medidas provisórias e nesse bloco, como eu havia falado para os senhores, nós vamos trabalhar vedações constitucionais. É um dos temas que mais cai em prova sobre medida provisória, tá? Então toma bastante cuidado. Bem simples, não tem mistério, tem uma lógica para isso aqui. Quando eu falo vedações constitucionais, eu quero tratar do quê? Medida provisória, como ela gera efeitos imediatos, ou seja, o presidente edita, publica e ela já passa a valer, eu não posso deixar com que o presidente da República ele trate de todo e qualquer tema por medida provisória, por uma questão de segurança jurídica. Isso é muito perigoso. Por isso que a Constituição Federal, aqui no parágrafo 1º, ela traz algumas vedações, tá? A edição de medida provisória sobre determinadas matérias, sobre determinados temas. Ou seja, existem temas que não podem ser objeto de medida provisória. Presidente, se você quer regulamentar sobre essa situação, apresente um projeto de lei. Aí você vai seguir todo o processo legislativo ordinário e só vai produzir efeito se for aprovado pelas casas legislativas lá na frente. Como a medida provisória ela já entra em vigor, ela já produz efeitos de cara, certo? Antes mesmo de ser analisado pela Câmara e pelo Senado, não é qualquer tema que dá para trabalhar, dá para ser objeto de medida provisória. Então olha só, é vedada, é proibida a edição de medida provisória sobre matéria, primeiro grupo, tá? Relativo a, vamos lá, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. O que você vai colocar na sua cabeça? Tudo que envolva política, tá, não pode ser objeto de medida provisória. Então olha só, direito eleitoral, regras sobre as eleições, sobre o direito eleitoral, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, que a gente vai estudar no momento adequado. Tudo que venha falar sobre direito eleitoral, tá? Tudo que venha falar de partidos políticos, direitos políticos, tudo isso aqui não tem a ver com política? Cidadania. Só que cidadania tem a ver com política? Porque o que faz você ser considerado cidadão é você ter a capacidade de participar da vida política do Estado, de votar, né? Você é cidadão quando você tem capacidade de votar, né? Você tem capacidade de participar da vida política do Estado, porque é você que está escolhendo quem vai sentar na Câmara, quem vai sentar no Senado, quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador. Então, a cidadania, ela tem a ver com direitos políticos, por quê? Porque o cidadão é aquele que participa da vida política, aquele que vota, certo? Nacionalidade, o que tem a ver nacionalidade com política, professor? Nacionalidade é o que faz você ser considerado integrante, né, daquele país, ser nacional, né? Nacionalidade, quando eu tenho a nacionalidade, eu falo assim, você é brasileiro, né? Ou você é brasileiro nato, ou você é brasileiro naturalizado. Isso aqui a gente vai estudar no momento adequado, tá? Mas tanto brasileiro nato como naturalizado, ele é brasileiro, ele tem nacionalidade brasileira. E o que isso aqui tem a ver com política, professor? Para você votar, você tem que ser nacional, você tem que ter nacionalidade, você tem que ser brasileiro, ou nato ou naturalizado, né? Para você ser votado, né? Pior ainda, você tem também que ser brasileiro. E a depender do cargo, por exemplo, presidente da República, você tem que ser brasileiro nato, não pode nem ser naturalizado. Mas isso a gente vai estudar no momento adequado. Então, para você não ter que decorar, eu quero que você entenda o seguinte: o que envolver política é muito perigoso ser objeto de medida provisória. Então, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, cidadania, nacionalidade, são temas, tá, que não podem ser objeto de medida provisória. Beleza? Além disso, e aí eu vou pedir para você tomar cuidado com o próximo grupo aqui, que cai muito em prova, existem alguns ramos do direito que não podem ser objeto, tá, de medida provisória. Só toma cuidado, vem cá. Quais são os ramos do direito que não podem ser objeto de medida provisória? Direito penal, direito processual penal e direito processual civil. Vamos lá, cuidado. Como é que você vai lembrar disso aqui na hora da prova? Direito processual
seja penal ou seja civil, e direito penal, com uma ressalva aqui no direito penal que já vou falar, não podem ser objeto de medida provisória, tá? Por quê? Primeiro, quando eu falo do processual, seja penal ou seja civil, quando eu falo de direito processual aqui, eu não posso, é muito perigoso eu autorizar o presidente da República, mediante medida provisória, alterar o processo, né? Alterar os procedimentos adotados ali dentro do direito penal, para aplicação do direito penal e para aplicação do direito civil. Aí, cuidado. Direito penal. Por que direito penal não pode ser objeto de medida provisória? Porque é o ramo do direito mais agressivo que tem. Porque ele trata de crimes, ele pode restringir a sua liberdade, né? Então, direito penal, seja direito penal material ou processual, e o processual civil não podem ser objeto de medida provisória. Agora toma cuidado. A banca examinadora, ela vai acrescentar o quê? Para te confundir. Direito civil, principalmente direito civil. Mas eu já vi questão dela cobrar também sobre direito tributário e sobre direito do trabalho. Senhores, está escrito aqui, de forma expressa, vedação sobre medida provisória que verse sobre direito civil, que verse sobre direito tributário, que verse sobre direito do trabalho? Não. Então, a priori, já você vai entender o porquê a priori, mas a priori eu posso sim, através de medida provisória, tratar de direito civil, de direito tributário e do direito do trabalho. Por que eu falei direito civil é o que mais cai? Porque o aluno ele tende a fazer assim, ó. Poxa, se o direito penal e processual penal não pode versar, não pode ser objeto de medida provisória, direito processual civil também não? Ah, então aqui também entra direito civil. Não. A vedação fala de processual civil, não fala de direito civil material, tá? Então, direito civil pode? Pode. Pode ser objeto de medida provisória. Direito tributário pode? Pode. Direito do trabalho pode? Pode. O que não pode é direito penal, processo penal e processual civil. Tranquilo? Beleza? Tá. Agora, lembra que eu falei pra vocês tomarem cuidado com o direito penal? O que aconteceu, tá? E aqui tem professor que fala muita besteira sobre isso aqui. Olha só, o direito penal, senhores, ele é composto por dois grupos de normas. Eu tenho as normas incriminadoras. O que seriam normas incriminadoras dentro do direito penal? Seriam aquelas normas que servem para definir crime, né? Ou contravenção penal, e estabelecer, combinar penas. Então tem normas do direito penal que ela está fazendo o quê? Que a grande parte está definindo uma conduta como crime e está estabelecendo uma pena para ela. Isso aqui é direito, isso aqui é uma norma incriminadora, né? Dentro do direito penal eu tenho normas incriminadoras, só que eu também no direito penal tenho normas não incriminadoras. O que seria isso? Por exclusão, incriminadoras. Por exclusão, eu posso entender que normas não incriminadoras são aquelas que, apesar de tratar de direito penal, elas não são voltadas para definir infrações penais, tampouco para definir penas. Essa discussão toda girou em torno disso aqui, ó. Presta bem atenção. O Estatuto do Desarmamento, que é uma norma penal, né? Estatuto do Desarmamento trata sobre direito penal, né? Lá eu tenho crime de posse ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, comércio irregular de arma de fogo. O Estatuto do Desarmamento, que é uma matéria de direito penal, ele estabeleceu um prazo para que as pessoas entregassem voluntariamente as armas de fogo que possuíam, tá, de forma irregular. Quando o Estatuto de Desarmamento ele entrou em vigor, boa parte da sociedade tinha aquela cultura de ter uma arma de fogo dentro de casa, e muitas vezes de forma irregular, né? Não tinha registro, não tinha nada, era comum. O que o Estatuto de Desarmamento fez? Ele estabeleceu um prazo para que essas pessoas entregassem essas armas.
e não fossem responsabilizadas por isso. Olha, você tem uma arma irregular em casa, na sua casa, eu estou te dando um prazo para você entregar essa arma. Se você não entregar essa arma, vai entrar em vigor o Estatuto de Desarmamento, e aí, meu amigo, vou te falar, você vai ser responsabilizado de acordo com o Estatuto de Desarmamento. E aqui o bicho está pegando. Então, esse prazo aqui foi definido para as pessoas entregarem as armas. O que aconteceu? Quando finalizou esse prazo, o presidente da República ele editou uma medida provisória prorrogando esse prazo para que as pessoas entregassem essas armas, tá? Então, através de medida provisória, houve a prorrogação do prazo para entrega das armas. Aí o que aconteceu? Veio aquela discussão, uai, medida provisória está tratando sobre o prazo para entregar as armas, só que esse prazo para entregar as armas está estabelecido no Estatuto do Desarmamento. E o Estatuto do Desarmamento ele é uma norma de direito penal. O STF entendeu que, presta bem atenção nisso, quando a Constituição fala que é vedada através de medida provisória, é vedada a medida provisória que tem como objeto normas de direito penal, na verdade, entendimento do STF, na verdade, a Constituição está se referindo não a todas as normas de direito penal, mas sim as normas incriminadoras. Ou seja, o que não pode ser objeto de medida provisória são as normas incriminadoras, aquelas que definem crime, aquelas que combinam pena, tá? Dentro do direito penal. Normas não incriminadoras que estão lá no direito penal, tá? Por elas não serem incriminadoras, não tem problema ser objeto de medida provisória. Então aí, o que aconteceu? Teve um embate entre penalistas e constitucionalistas. Por quê? Porque tem alguns professores de direito penal que tendem até hoje falar que, medida provisória agora pode versar sobre direito penal. Errado! Esse posicionamento está errado, senhores. O que os constitucionalistas falam? E é o correto, tá? Não é que medida provisória possa versar sobre direito penal. É que medida provisória, na verdade, ela não pode versar sobre direito penal no que tange as normas incriminadoras. Se a norma é não incriminadora, é uma norma de direito penal que não está definindo crime, não está combinando pena, até aí tranquilo, tá? Aí pode sim uma medida provisória versar sobre esse tema, tá? Porque é uma norma não incriminadora, ela não está definindo crime nem combinando pena. Mas isso não faz com que medida provisória possa versar sobre direito penal, tá? A regra, tá, que é o que você vai levar para a prova, é que direito penal não combina com medida provisória, tá? Como é que eu vou saber disso na prova, professor? A questão ela vai especificar. Se a questão falar de forma geral, poderá a medida provisória versar sobre direito penal? Você vai colocar o quê? Não. Errado, não pode. Se ele quiser esse conhecimento aqui, de direito penal, norma não incriminadora, em que eu possa ter medida provisória, ele vai ter que especificar na questão. Então, por exemplo, olha a diferença agora. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nenhuma norma de direito penal, seja ela incriminadora ou não incriminadora, poderá ser objeto de medida provisória. Aí tá errado, porque norma não incriminadora, mesmo sendo de direito penal, pode sim ser objeto de medida provisória. Mas você viu que a questão teve que especificar? Então toma cuidado com esse detalhe, tá ok? Beleza? Tá, olha lá. Segundo o STF, a vedação acerca da impossibilidade de matéria penal não ser objeto de medida provisória se restringe ao que tange as normas penais incriminadoras, ou seja, aquelas que definem infrações penais e combinam penas. Deste modo, a edição de uma medida provisória, prorrogando o prazo para entrega de armas estabelecidas pelo Estatuto do Desarmamento, que é uma norma penal, não viola o texto constitucional, porque, uma vez que, apesar de ser matéria de direito penal, não possui natureza incriminadora. Não possui natureza incriminadora. Ou seja, é uma norma não incriminadora, o que torna possível a edição de medida provisória acerca dessa temática. Tranquilo? Facinho? Beleza. O que mais eu não posso ter como objeto
na medida provisória. Eu não posso, presidente da República, editar medida provisória tratando de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Carreira, garantia de seus membros, tá? Na verdade, isso aqui você vai ver comigo que o presidente da República ele até pode estabelecer normas sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, né? Só que normas gerais, a gente já viu isso, tá? Quando eu falo de questões específicas como carreira, garantia, isso aqui não é competência do presidente da República. Por isso que ele não pode, em hipótese alguma, querer organizar o Poder Judiciário, alterar a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, através de uma medida provisória. Isso aqui seria um perigo, porque medida provisória tem efeitos imediatos, tá ok? Beleza. Próxima, cuidado. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Vamos até aqui. Senhores, quando eu falo de plano plurianual, que é o PPA, diretrizes orçamentárias, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e orçamento, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, as três situações aqui eu estou falando de leis orçamentárias. E leis orçamentárias não podem ser objeto de medida provisória, em decorrência da importância e da gravidade que eu possa ter aqui nessa situação. Então, falou de lei orçamentária, plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, orçamento, que é a lei orçamentária anual. Falou em orçamento, não pode por medida provisória. Tem que ser projeto de lei, tem que passar pela Câmara, pelo Senado, antes de produzir efeitos. Tá? Aí ele coloca aqui, ó, também não pode créditos adicionais e suplementares. Eu não vou aprofundar aqui o que vem a ser crédito adicional, suplementar, eu quero só que você entenda o seguinte. Às vezes, eu estabeleço ali um orçamento, destino uma verba para uma determinada obra, por exemplo. E quem já mexeu com reforma em casa sabe, o que acontece muitas vezes? Você destina aqui um valor para aquela obra e o dinheiro acaba antes de finalizar a obra. Eu preciso complementar, eu preciso colocar um pouco mais de dinheiro ali para finalizar aquela obra, não é isso? Isso eu faço, esse dinheiro que eu coloco a mais, tá? Esse dinheiro que eu preciso, né, para complementar o que está faltando, eu vou chamar de créditos adicionais e suplementares, tá? Senhores, cuidado. Você precisa de um crédito adicional ou suplementar, você precisa de um pouquinho mais de dinheiro para poder finalizar a obra, isso aqui não pode ser feito por medida provisória, tá? Tem que ser feito por lei, tá? Aí cuidado. Olha aqui, ó. Ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é o que a gente chama de crédito extraordinário. Não tem nada a ver com crédito adicional ou suplementar. O que é crédito extraordinário? Olha aqui comigo, ó. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, tá? Como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto do artigo 62. O que acontece? O artigo 62 é o que regulamenta aqui o processo legislativo das medidas provisórias. O que acontece aqui? Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor. Senhores, nós tivemos uma calamidade pública, né, decorrente de uma enchente no Rio Grande do Sul, há pouco tempo, né, no Rio Grande do Sul. Cidades foram alagadas, pessoas perderam tudo, não tinham o que comer, não tinham onde ficar e etc. Eu preciso ajudar esse pessoal. A União ela precisou ajudar o Rio Grande do Sul, porque só às vezes não iam dar conta, né, de dar amparo para aquelas milhares de pessoas. Então o que acontece? Foi algo que ninguém esperava, foi algo imprevisível, tá? E que requer uma atuação urgente. Não dá para chegar para as pessoas que estão passando fome, não tem onde dormir, e falar, ó, aguarda aí que eu tô apresentando um projeto de lei, vai demorar um tempinho aí, mas daqui a 100 dias, 120 dias, a gente vai resolver o problema, vocês vão ter alimento e etc. Não dá para esperar, as pessoas vão morrer de fome. Então o que acontece? O crédito extraordinário é aquele em que eu preciso de mais dinheiro porque eu estou diante de uma situação que é imprevisível e urgente e não dá para guardar. Então eu preciso para ontem. Crédito extraordinário eu posso sim através de medida provisória, tá? O presidente edita uma medida provisória, né? Pega ali aquele crédito extraordinário, aquele dinheiro que ele não estava contando, não era destinado para isso,
e aplica para essa situação. Isso é crédito extraordinário, isso não é crédito adicional ou suplementar. São coisas diferentes. Aqui eu estou diante de uma situação imprevisível e urgente. Então presta atenção. O que você vai entender aqui? Nós estamos estudando as vedações. As vedações constitucionais em face das medidas provisórias. O que nós já vimos? Não são todas as matérias que podem ser objeto de medida provisória. Nós vimos que eu não posso, por exemplo, ter como objeto na medida provisória tema relacionado à nacionalidade, à cidadania, tudo que envolva política. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. Nós vimos que eu não posso, mediante medida provisória, tratar de matéria que seja de direito penal. Aí aqui você toma cuidado, segundo o STF, normas incriminadoras. Essas não podem. Direito processual penal e direito processual civil. Posso direito civil? Posso. Posso direito de trabalho? Posso. Posso direito tributário? Posso. Tá? Eu não posso, também através de medida provisória, organizar o Poder Judiciário e o Ministério Público, principalmente no que tange a carreira e garantia dos seus membros. Não é isso? E também, olha lá, ó, eu não posso, né, ter como objeto de medida provisória as leis orçamentárias. Aí aqui eu tenho o quê? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento, né? Em geral, a LOA. Assim como eu também não posso, através de medida provisória, crédito adicional e suplementar. Aí cuidado, ó. Ressalvado o crédito extraordinário, que é aquele crédito decorrente de situação imprevisível e urgente. O crédito extraordinário pode sim por medida provisória, tá? O que não pode são as leis orçamentárias, crédito adicional e suplementar. Foi isso que nós vimos até agora? Beleza? Tranquilo. Também não posso ter como objeto de medida provisória algo que vise a detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Senhores, isso aqui decorreu do quê? Daquela situação que aconteceu com o presidente da República à época, Fernando Collor de Mello. Lembra? Lembra, senhores? O que aconteceu? O presidente da República, Fernando Collor de Mello, ele simplesmente, através de uma medida provisória na época, que não existia essa vedação, lá em 1992, ele simplesmente bloqueou, congelou ali o dinheiro do povo que estava na poupança, não é isso? E várias pessoas se mataram por causa disso, né? Nós estávamos numa época de inflação muito grande, o valor do arroz estava um preço num dia, outro dia estava um preço absurdamente diferente, e a poupança ela dava uns juros bem atrativos. As pessoas venderam seus apartamentos, suas casas, carros, para colocar dinheiro na poupança para render. E aí colocaram tudo que elas tinham na poupança. O presidente veio, bloqueou todo esse dinheiro que estava nas poupanças. E aí, senhores, graças a essa alteração constitucional, hoje isso aqui não pode mais ocorrer. Por quê? Porque é proibido, é uma vedação constitucional, que o objeto da medida provisória seja detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro das pessoas. Tá ok? Beleza? Tá. Além disso, cuidado, tá? Eu também não posso ter como objeto, na medida provisória, uma matéria que seja reservada à lei complementar. Cuidado com isso. Por quê? Olha só. Levando-se em consideração que medida provisória, quando é aprovada, ela é convertida em lei ordinária, eu não posso, tá, que essa medida provisória ela trate de um tema que é reservado, que a Constituição reservou para a lei complementar.
pois estas devem ser regulamentadas especificamente, né, por lei complementar. Tá? São matérias que a Constituição Federal determinou, olha, esse assunto, vou te dar um exemplo aqui, esse assunto, a definição de áreas de atuação das fundações públicas deve ser regulamentada por lei complementar. Então a Constituição está falando, esse tema é por lei complementar, se regulamenta, mas tem que ser por lei complementar. Como é que eu vou autorizar que uma medida provisória trate de um tema que seja reservado à lei complementar, se essa medida provisória, ao ser aprovada, ela vai ser transformada numa lei ordinária? Porque se ela for aprovada e for transformada em lei ordinária, eu vou ter uma lei ordinária tratando de um tema que deveria ter sido regulamentado por lei complementar, segundo a Constituição Federal. Por isso que uma matéria que é reservada pela Constituição à lei complementar, ou seja, a Constituição fala, essa matéria tem que ser regulamentada por lei complementar. Essa matéria aqui, que é reservada à lei complementar, não pode ser objeto de medida provisória. Não pode, tá ok? A título de exemplo, tá? Apesar da ausência de vedação de medida provisória, tratar de matéria de direito do trabalho, por exemplo, não pode a mesma regular despedida arbitrária e sem justa causa, uma vez que esse assunto, apesar de ser do direito do trabalho e não ter vedação sobre o direito do trabalho, tá? Esse assunto ele deve ser regulamentado, segundo determinação constitucional, por lei complementar, tá? Olha o exemplo aqui, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Opa, professor, tá falando de direito do trabalho, e você falou para mim que direito do trabalho não tem vedação. Realmente, direito do trabalho não tem vedação, mas olha só. Essa regra aqui, ó, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, né? Seguro-desemprego, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Você notou comigo que, olha que interessante, apesar dessa questão aqui, dessa proteção, essa norma de proteção contra despedida arbitrária e sem justa causa, apesar dessa matéria estar relacionada a direito do trabalho, ela não pode ser objeto de medida provisória, não é porque ela versa sobre direito do trabalho. A Constituição não proíbe isso. Ela proíbe matéria de direito penal, processual penal e processual civil. Não é o motivo de estar relacionado ao direito do trabalho que impede ser objeto de medida provisória. É porque essa matéria, esse assunto específico dentro do direito do trabalho, proteção contra despedida arbitrária e sem justa causa, isso aqui, segundo a Constituição Federal, deve ser regulamentado por lei complementar. Então eu não consigo ter medida provisória tratando desse tema, não é porque é do direito do trabalho, é porque essa matéria é reservada à lei complementar. E eu sigo o mesmo raciocínio, senhores, em relação a algumas normas de direito tributário. Exemplo, limites do poder de tributar, normas gerais sobre o sistema tributário nacional. Essas normas aqui, apesar de terem relação com o direito tributário, onde a Constituição não proíbe de forma expressa que direito tributário seja objeto, né, matéria de direito tributário seja objeto de medida provisória, essas normas aqui, elas não podem ser objeto de medida provisória. Por quê? Mesmo raciocínio, não é porque tratam de direito tributário, é porque essas matérias, segundo a Constituição Federal, devem ser regulamentadas por lei complementar. Esse é o motivo. Então, senhores, olha como é simples. Deste modo, não poderá o presidente da República, mediante medida provisória, definir áreas de atuação das fundações públicas. Por quê? Porque isso aqui é definido pela Constituição, né, que deve ser regulamentado por lei complementar. No mesmo sentido, apesar da ausência de vedação constitucional acerca de medida provisória versar sobre matéria de direito tributário, mediante medida provisória, sabemos que alguns temas do referido ramo do direito, alguns temas de direito tributário, deverão ser regulamentados por lei complementar. E por ser reservados à lei complementar, não podem ser objeto de medida provisória. Entenderam, senhores? Tranquilo? Tranquilo? Ótimo. Próxima vedação constitucional, tá? E essa daqui é bem interessante, olha só. Matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional,
e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Deixa eu te explicar isso aqui como é simples. Olha só, imagina o seguinte, eu tive um projeto de lei sobre qualquer tema, projeto de lei sobre um tema específico. Esse projeto de lei, ele já foi aprovado no Congresso Nacional. Cuidado, quando eu falo que ele já foi aprovado no Congresso Nacional, significa que ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Tá? Esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e no Senado, se é projeto de lei, seja ordinário ou complementar, a próxima fase é o quê? Deliberação executiva, ou seja, sanção ou veto presidencial. Vamos imaginar o seguinte cenário. Alguém apresentou o projeto de lei, esse projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional, ou seja, foi aprovado na Câmara e também no Senado, e agora está na mesa do presidente da República para que ele realize a deliberação executiva, sancione ou vete. O presidente está com o projeto aqui, ele simplesmente, apresenta a medida provisória sobre essa matéria, que está nesse projeto de lei. Senhores, isso não pode por quê? Presidente, para que o senhor vai editar uma medida provisória sobre uma matéria que está num projeto de lei já aprovado pelo Congresso Nacional e está na sua mesa só para o senhor sancionar ou vetar? Uai, se o senhor concorda, sanciona. Se o senhor não concorda, vete. Mas não vem apresentar medida provisória sobre essa temática, certo? Por quê? Porque basta o senhor sancionar, basta o senhor vetar. Entenderam, senhores? Então, enquanto ele não sancionar, enquanto ele não vetar esse projeto de lei, ele não pode editar uma medida provisória sobre a matéria que está nesse projeto de lei. Entenderam, senhores? Então, olha só. Note que a vedação em estudo exige que o projeto de lei já tenha sido aprovado pelo Congresso, pelas duas casas, e não somente uma. Então, olha que interessante. Imagine que o projeto de lei foi aprovado na Câmara, mas ainda está na análise do Senado. Ele pode editar medida provisória sobre essa temática, que é o objeto do projeto de lei? Pode, porque ele não foi aprovado pelo Congresso, pelas duas casas. Ele foi aprovado pela Câmara e ainda está pendente no Senado. Aí ele pode editar medida provisória. O que eu não autorizo é que o projeto de lei já foi aprovado pelas duas casas, ou seja, pelo Congresso, Câmara e Senado, está na mesa dele, só falta ele sancionar ou vetar. Aí eu não autorizo, tá? Agora olha só que interessante. Pendente de sanção ou veto. Olha a diferença agora. Projeto de lei já foi aprovado pelo Congresso, Câmara e Senado. Vai para a deliberação executiva. O presidente vetou o projeto. Ele vetou. Opa, agora não está pendente de sanção ou veto, porque ele já vetou. Ele vetou o projeto e no outro dia que ele vetou o projeto, ele editou uma medida provisória sobre aquela temática. Pode? Pode. Segundo o STF, é perfeitamente possível que o presidente da República venha a vetar o projeto de lei, que foi aprovado no Congresso Nacional, tá? E que foi submetido a ele à deliberação executiva, e logo em seguida, logo após vetar, ele vem a editar medida provisória acerca do tema. Isso aqui é possível. O que não pode, gente, presta atenção, o que não pode é ele editar medida provisória sobre uma matéria já disciplinada no projeto de lei, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, e que esteja pendente, e que não tenha sido sancionado ou vetado por ele. Está na mesa dele, ele não sanciona nem veta, mas quer editar medida provisória sobre o tema. Negativo. Se está pendente, se o senhor ainda não sancionou ou vetou, sancione ou vete. Agora, se o senhor vetar, aí já não está mais pendente a deliberação executiva. Se o senhor vetou, agora sim você pode editar uma medida provisória sobre essa temática. Tranquilo? Fácil até aqui? Beleza. Então, senhores, essas são as vedações, tá? Essas são as vedações constitucionais sobre a medida provisória. Sobre essas temáticas aqui, ó. Nacionalidade, tudo que envolver direito político, nacionalidade, cidadania, direito político, partido político, direito eleitoral, não pode. Matérias relacionadas, relativas a direito penal, normas incriminadoras, processo penal, processo civil, não pode, Matéria reservada, a lei complementar, não pode.
medida provisória para organizar Poder Judiciário e Ministério Público, né? Mais especificamente em carreiras e garantias, não pode. Que vise bloqueio de bens, né? Detenção de bens, poupança, qualquer outro ativo financeiro, não pode, tá? Matéria que já está sendo disciplinada no projeto de lei, que já foi aprovado pelas casas, Congresso Nacional, Câmara e Senado, e está pendente de sanção ou veto presidencial, também não pode. Beleza até aqui? Essas são as vedações constitucionais. Agora, para a gente finalizar, presta bem atenção. A pergunta é, professor, e sobre direitos fundamentais? Existe alguma vedação? Cuidado. Medida provisória pode versar sobre direitos fundamentais? Quando eu falo de direitos fundamentais, senhores, eu estou falando do gênero. Dentro de direitos fundamentais, eu tenho aqui os direitos sociais, eu tenho aqui os direitos de nacionalidade, eu tenho aqui os direitos sobre partidos políticos, eu tenho aqui os direitos individuais, né? Eu tenho aqui os direitos políticos. O que acontece? Tudo isso aqui corresponde a direitos fundamentais. E aí presta atenção no peguinha. Não há uma vedação expressa sobre edição de medida provisória acerca de direitos fundamentais. Tá? Não tem nada falando que não pode medida provisória versar sobre direitos fundamentais. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte: algumas espécies de direitos fundamentais eu tenho expressa vedação constitucional onde não podem ser objeto de medida provisória. Exemplo, olha só. Desde que não venham a versar sobre nacionalidade. Nacionalidade é um direito fundamental, mas tem vedação constitucional, como nós estudamos anteriormente. Direitos políticos faz parte do grupo de direitos fundamentais, mas eu tenho vedação constitucional que não pode versar medida provisória sobre direitos políticos. E partidos políticos, que também é uma espécie de direitos fundamentais, mas tem vedação constitucional dizendo que não pode. Então, cuidado. Eu não posso falar para você, se a questão colocar não poderá medida provisória versar sobre direitos fundamentais. A questão está errada. Por quê? Porque, por exemplo, direitos sociais é um direito fundamental e não tem vedação. Direitos sociais, eu posso. Direitos individuais faz parte de direitos fundamentais e não tem vedação. A priori, eu posso. O que eu não posso é medida provisória versando sobre direitos fundamentais relacionados à nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então, se a questão cobrar, de forma genérica, medida provisória não poderá versar sobre direitos fundamentais, ele está englobando tudo. A questão está errada, porque direitos sociais pode e direitos individuais pode. Entendeu? Agora, especificar. Medida provisória não poderá versar sobre direitos fundamentais relacionados à nacionalidade, partidos políticos e direitos políticos. Aí tá certo, tá? Não pode por quê? Porque é direito fundamental? Não pode porque a Constituição determina que nacionalidade, partidos políticos, direitos políticos, tá? Não podem ser objeto de medida provisória. Tranquilo? Fácil? Beleza. Medida provisória versus regulamentação de dispositivo constitucional. Cuidado com isso aqui. Tá? Cuidado com isso aqui. Olha só. Essa questão só irá cair se a prova vir bem pesada, mas eu tenho que te preparar para tudo, tá? Aqui o nosso conteúdo, ele é ministrado de forma completa, aprofundada. Você vai passar no concurso que você quiser, tá? Presta atenção. Respeitadas as limitações constitucionais, aquelas que nós estudamos, caberá medida provisória para regulamentar dispositivo constitucional, desde que respeitado o disposto no artigo 246. Então, calma. Eu posso ter medida provisória tratando de tema, né, regulamentando aqui algum dispositivo constitucional. Eu não estou alterando a Constituição por medida provisória, pelo amor de Deus, eu altero a Constituição por emenda constitucional. Eu posso regulamentar, tratar de algum tema que esteja em algum dispositivo constitucional? Em regra, sim, desde que seja respeitada a regra do artigo 246. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Olha que interessante.
O texto é muito mal feito. Eu vou ler aqui com você, você não vai entender, mas aí eu vou te explicar. Olha só. É vedada, é proibida a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição Federal cuja redação desse artigo tenha sido alterada por meio de emenda constitucional promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda. Porque essa norma 246 foi introduzida na Constituição Federal através da emenda constitucional 32 de 2001. Então deixa eu te explicar como é que funciona. Olha só. A Constituição Federal ela é de 1988. Beleza. Aí o que acontece? Vamos colocar aqui, ó. Os dias atuais. Hoje, né? O que acontece? Dentro disso aqui, eu tenho um períodozinho que foi de 1º de janeiro de 1995, tá? Aqui, se eu não me engano, eu tenho a emenda constitucional número 5, tá? Dessa data aqui. Até o dia 11 de setembro de 2001, que foi quando entrou em vigor aqui a emenda constitucional, promulgação da emenda constitucional 32. O que acontece? As normas constitucionais podem ser regulamentadas por medida provisória? A priori, sim, desde que respeitada a regra 246. E o que o 246 está falando? Eu não posso ter medida provisória regulamentando, tá? Dispositivo constitucional que foi alterado, dispositivo constitucional que foi alterado por emenda constitucional entre o dia 1º de janeiro de 1995, emenda constitucional número 5, até 11 de setembro de 2001, emenda constitucional 32. E olha que interessante, essa data te lembra alguma coisa? 11 de setembro de 2001, gente, foi o ataque nas Torres Gêmeas, né? Então olha que interessante. Imagina o seguinte, vamos para os exemplos para ficar mais fácil. Imagine que eu tenho um dispositivo constitucional X. Esse dispositivo constitucional, ele entrou em vigor, né, com a Constituição de 1988. E ele foi alterado por uma emenda constitucional, certo? A exemplo, no ano de 1992. Eu te pergunto, medida provisória pode regulamentar esse dispositivo constitucional aqui, que foi alterado por essa emenda que foi em 1992? Pode, não tem problema. Outro exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, um dispositivo constitucional que foi alterado por uma emenda constitucional no ano de 2014. Eu te pergunto, pode medida provisória versar sobre, respeitados os limites, né, que a gente estudou, pode medida provisória versar, ter como objeto, regulamentar esse dispositivo constitucional aqui, que foi alterado em 2014? Pode. O que não pode é uma medida provisória regulamentar dispositivo constitucional que foi alterado nesse período aqui, ó, entre 1º de janeiro, onde teve a emenda constitucional número 5, até 11 de setembro de 2001, que é a emenda constitucional 32. Se o dispositivo constitucional foi alterado entre esse período, 1º de janeiro de 95 até 11 de setembro de 2001, se o dispositivo constitucional sofreu alteração por emenda constitucional nesse período aqui, medida provisória não pode regulamentar esse dispositivo. É isso que está previsto na Constituição. Então, senhores, pode regulamentar dispositivo constitucional se observado lá as regras, as vedações, não pode ser matéria de lei complementar, não pode ser para organizar Poder Judiciário e Ministério Público, não pode ser para tratar sobre nacionalidade, direitos políticos, cidadania. Observados os limites, a priori, medida provisória pode sim versar, regulamentar dispositivo, regra constitucional, não tem problema. Eu não estou alterando a Constituição, eu estou regulamentando. Se for para alterar, tem que ser por emenda constitucional. Posso sim, desde que
esse dispositivo constitucional que a medida provisória está querendo regulamentar não tenha sido alterado por emenda constitucional dentro desse período de 1º de janeiro de 95 até 11 de setembro de 2001. Fácil, tranquilo, beleza. Olha lá, ó. Note que o dispositivo em estudo foi inserido pela emenda constitucional 32 de 2001. Segundo o dispositivo constitucional em estudo, não poderá medida provisória regular norma constitucional modificada por emenda constitucional entre esse período, 1º de janeiro de 95 e 11 de setembro de 2001, da emenda constitucional 5 até a 32. Dispositivo constitucional que foi alterado por emenda constitucional 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até 32 não pode ser objeto de medida provisória. Beleza? Durante o referido período, emenda 5 até 32, 1º de janeiro de 95 até 11 de setembro de 2001, as medidas provisórias elas adotavam outras regras. O processo legislativo das medidas provisórias era diferente, tá? Sendo que a emenda constitucional 32 foi quem alterou o processo legislativo das medidas provisórias, tá? E em nome da segurança jurídica, a alteração constitucional determinou que as medidas provisórias editadas durante esse período de 1º de janeiro de 95 até 11 de setembro de 2001, tá? Não pudessem ser alteradas por medida provisória. Teriam validade até serem expressamente rejeitadas, tá? Ausência de norma de transição. Beleza? Então aí você tem que saber, tá? Não tem mistério. Próximo tópico. Medida provisória versus direito ambiental. Marque isso aqui, que isso aqui cai muito em prova. Professor, lá nas vedações constitucionais, você falou para mim que não pode medida provisória versar sobre direito penal, diga-se, normas incriminadoras, direito processual penal e direito processual civil. Beleza. E direito ambiental, professor? Pode. Cuidado. Segundo o STF, até pode. Medida provisória pode versar sobre direito ambiental. Cuidado. Desde que a medida provisória que está tratando sobre direito ambiental esteja ampliando a proteção do meio ambiente. Por quê? Se uma medida provisória sobre direito ambiental estiver restringindo a proteção do direito ambiental, isso não pode, segundo o STF, ser objeto de medida provisória. Por quê? Quero que você entenda o porquê para não ter que decorar. Por quê? Senhores, você concorda comigo que a medida provisória ela tem eficácia imediata, ela gera efeitos imediatos? Você concorda comigo que dependendo do que eu vá fazer, em 2 dias eu consigo causar um dano ambiental irreparável? Em 2 dias. Então, imagine o seguinte cenário, olha que interessante. Vamos imaginar que o presidente da República, ele editasse uma medida provisória, tá, sobre direito ambiental, estabelecendo, por exemplo, que determinadas áreas pudessem ser desmatadas. Por exemplo, para a construção de sei lá o quê. Essa medida provisória ela já tem efeitos imediatos. Então já pode começar a jogar trator lá e derrubar a árvore. Começou. Em pouco tempo, porque a medida provisória ela é imediatamente submetida ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, através do presidente do Senado, institui comissão mista faz o parecer, manda para o plenário da Casa Iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, primeiro vai analisar a constitucionalidade para depois entrar no mérito. Ao entrar no mérito, a Câmara rejeite. Fala, tá doido, presidente? Rejeição, não pode. E essa rejeição aqui faz paralisar os efeitos imediatos desde a edição. Tudo bem, concordo com você. Vamos imaginar que isso aqui ocorreu no período de 5 dias. Só tem um problema. E o que foi desmatado, tem volta? Dá para corrigir isso aqui? Pode plantar outras árvores, não interessa, meu irmão. O desmatamento que você gerou nesse período de 5 dias foi quando a medida provisória ela gerou efeitos, até então ela ser rejeitada e automaticamente perder seus efeitos. Esse dano aqui ambiental, ele é irreparável, filho.
Tem coisa que não tem como voltar atrás. Por isso que o STF entende, medida provisória até pode versar sobre direito ambiental, desde que a norma, o que está previsto na medida provisória sobre direito ambiental venha ampliar a proteção do meio ambiente. Porque se essa norma, essa medida provisória está estabelecendo aqui a norma relacionada a direito ambiental, uma regra relacionada a direito ambiental que diminua a proteção do meio ambiente, isso aqui não pode por medida provisória, tá? Em nome do princípio ali da proteção, tá? Em nome do princípio ali da precaução, tá ok? Então olha só, segundo o STF, somente poderá a medida provisória versar sobre direito ambiental se a medida aumentar a proteção do meio ambiente. Uma vez que se o seu conteúdo vier a diminuir a proteção do meio ambiente, em decorrência do princípio da precaução, tá? Porque a eficácia de uma medida provisória, a exemplo, pelo prazo de 5 dias é o suficiente para causar danos irreparáveis ao meio ambiente, isso não pode ser temática, tá, de medida provisória, tá? Exigindo-se nesse caso a elaboração de uma lei. Aí se você conseguir convencer a Câmara e o Senado a aprovar, tudo bem. Agora, do contrário, medida provisória, matéria de direito ambiental que está diminuindo proteção ao meio ambiente, negativo. Isso é muito perigoso. Isso aqui, ó, fere a segurança jurídica, tá ok? Os danos ambientais que podem ocorrer nesse períodozinho aqui podem ser irreparáveis, tá ok? Beleza? Tranquilo. Já estamos finalizando, tá? Medida provisória versus princípio da anterioridade tributária. Cuidado com isso aqui, tá, senhores? Cuidado com isso aqui. Presta bem atenção. Professor, como é que funciona essa questão de anterioridade tributária? Tá? Quando eu crio, né, quando eu vou instituir, ou eu vou majorar, ou eu vou aumentar um imposto, regra geral, essa norma que estiver instituindo, criando ou aumentando um imposto, ela só vai ter aplicação, tá, no exercício financeiro posterior, ou seja, no ano seguinte. Isso aqui é o que eu chamo de princípio da anterioridade tributária. Isso aqui serve para não pegar ninguém de surpresa. Imagina que absurdo, eu chego para você e falo assim, olha, criamos um imposto aqui e a partir de agora você tem que pagar aí 12% do seu faturamento líquido por essa razão. Cara, eu não estava esperando por isso, fiz investimento na empresa, fiz investimento em várias coisas aqui, e você me mete um imposto aqui, 12% do faturamento, você vai me quebrar. Eu não estava esperando isso. Por isso que criou ou aumentou imposto, em regra, você vai entender já as exceções, em regra, tá? Esse aumento, esse novo imposto só pode ser aplicado, só pode ser exigido no exercício financeiro posterior, no ano seguinte, tá? Isso é o princípio da anterioridade tributária. Só o que isso tem a ver? Presta atenção. Em regra, a edição de medida provisória está sujeita ao princípio da anterioridade tributária, tá? Eu posso instituir, eu posso aumentar tributo, imposto, através de medida provisória? Posso. Por quê? Porque direito tributário, né, não tem vedação em ser objeto de medida provisória. Então, cuidado. Agora, presta atenção. Em regra, a edição de uma medida provisória está sujeita ao princípio da anterioridade tributária. Essa é a regra, tá? Salvo quando se tratar de determinados impostos previstos no artigo 153.1, 2, 4, 5 e 154.2, que eu vou falar já o que é. Tirando esses impostos específicos, não precisa respeitar a anterioridade tributária. Vamos entender isso? Vamos lá. Então, olha só. Estou falando de medida provisória que está majorando ou criando imposto. Isso aqui pode, pessoal? Pode.
Pode sim, medida provisória pode versar sobre direito tributário. Agora toma cuidado. Eu tenho uma regra geral que é a seguinte: se você, através de medida provisória, está majorando ou criando imposto, você tem que respeitar o princípio da anterioridade tributária. O que significa? Você pode até criar o imposto. Pode até criar o imposto, pode até aumentar o imposto por medida provisória. Só que só vai ter aplicação, esse aumento, essa majoração, né? Ou a criação desse imposto no exercício financeiro seguinte. Só ano que vem. Tranquilo? Essa é a regra. Só que eu tenho exceções. Quais são as exceções? Presta bem atenção nisso aqui. Eu tenho situações em que a medida provisória vai majorar ou vai criar imposto e não é necessário respeitar o princípio da anterioridade tributária. Traduzindo, é possível que eu edite uma medida provisória criando ou aumentando imposto e isso gera efeito imediato. Ou seja, não preciso aguardar o exercício financeiro posterior para poder cobrar. Pode ser cobrado de imediato. Isso aqui são exceções, tá, senhores? A regra é que tem que observar a anterioridade tributária. Quais são essas exceções? Elas estão relacionadas ao artigo 153, inciso 1, que fala do imposto de importação. Aí eu vou explicar o porquê de cada um. 153, 2, que está falando do imposto de exportação. 153, 4, está falando do imposto sobre produto industrializado. 153, 5, que está falando sobre o imposto sobre operações financeiras. E o artigo 154, inciso 2, que está falando do famoso imposto extraordinário de guerra. Esses impostos aqui podem ser majorados, né, por medida provisória, e eu não tenho que respeitar o princípio da anterioridade tributária. Pode ter aplicabilidade imediata, não precisa aguardar o exercício financeiro posterior, não. Tirando esses aqui, quando for criar ou aumentar imposto, aí tem que respeitar o princípio da anterioridade tributária. Professor, por que esses aqui não precisam respeitar o princípio da anterioridade? Deixa eu te explicar, isso aqui é muito importante, tá? Olha só. Vou tecer alguns comentários. Nossa aula não é direito tributário, tá? Apesar de ser um tema muito legal, mas eu vou só tecer alguns comentários para você entender, para você conseguir criar uma lógica nisso aqui, tá? E quando você entende o conteúdo, consegue enxergar uma lógica nas coisas, você não precisa decorar, você aprende. Então olha só, imposto de importação. Para você trazer alguns produtos de fora, de outros países para o Brasil, você tem que pagar o imposto de importação. O imposto de importação, muitas vezes, ele é utilizado como uma ferramenta de proteção à economia nacional. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho várias empresas que vendem roupas, certo? Beleza. Esses empresários brasileiros, eles têm que arcar com custos, impostos, custos trabalhistas e etc. Aí vem um chinesinho lá da China, uma empresa lá da China, onde eu tenho trabalho escravo, o cara trabalha 16 horas por dia, o cara ganha por hora trabalhada, e assim, a mão de obra lá é muito mais barata, o cara dá uma miséria pro cara trabalhar 16 horas por dia. E essa empresa, fazendo uso da ausência de legislação trabalhista, da diminuição de tributos lá, o cara elabora um produto e através da Shopee, por exemplo, ele disponibiliza para o mundo inteiro. Aí você vai comprar a mesma bolsa que vem lá da China, você vai pagar, por exemplo, R$35. Só que
A bolsa vendida no Brasil, ela é muito mais cara porque os encargos trabalhistas, os encargos tributários pesam o empresário e ele não consegue vender essa bolsa por menos de R$ 180. O que acontece, senhores? Se eu não estabelecer o imposto de importação, o mercado brasileiro, a economia brasileira vai quebrar. O empresário brasileiro não dá conta de concorrer com o empresário chinês. As realidades são diferentes. Para proteger o mercado interno, eu crio o imposto de importação. Eu jogo um imposto de importação lá em cima, exatamente para fazer com que esse produto não chegue aqui a R$ 35. Esse produto, para chegar aqui, meu amigo, vai ter que chegar no valor compatível com isso aqui. Aí eu jogo o imposto de importação lá em cima. Entenderam? Para proteger o mercado interno. Entenderam a importância disso? O que seria o imposto de exportação? Agora é o contrário. Você brasileiro, você empresário brasileiro, para poder vender, para poder exportar o seu produto, você tem que pagar o imposto. Por quê? Olha que interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas 90% da soja produzida no Brasil, ela é destinada para fora. Ela vai para fora. Recebe em dólar. O cara recebe em dólar, em euro, fazendeiro. Então, como essa lá é muito mais atrativo, acontece que muitos produtos o cara não quer vender, o empresário não quer vender para o mercado interno. Ele quer vender para fora. Exportação. Só que aí, por exemplo, nós precisamos de soja. E aí os fazendeiros só querem vender para fora, porque recebem dólar, é muito mais lucrativo. O que eu faço? Jogo o imposto de exportação, faço ficar caro para ele vender para fora, para ele vender para dentro também. Entenderam? Porque senão ele vende tudo para fora e a gente não tem abastecimento aqui dentro do país. Entendeu como é que o imposto de exportação também pode ser utilizado para proteger a economia e o mercado interno? Já você vai entender por que eu estou te explicando esses detalhes. Imposto sobre produto industrializado. Eu tenho um produto, sou empresário, eu tenho um produto, esse produto ele é industrializado, tá? Ele não vem da natureza. Então, por exemplo, não é que eu estou plantando soja, não, eu estou confeccionando aqui iogurte, né? É um produto industrializado, né? Aquele leite de caixinha é um produto industrializado. O problema é que os produtos industrializados, não todos, mas em regra, tá? Eles causam mal à saúde, tá? Tudo que é industrializado ali, em regra, causa mal à saúde. E quem é que vai arcar com essa conta? Porque as pessoas estão comendo lasanha congelada, macarrão congelado, por causa dessa correria do dia a dia que a gente vive hoje. O cara chega em casa, ele coloca a lasanha no micro-ondas 3 minutos, tá lá comendo. Beleza, que foi mal do caramba. Macarrão instantâneo. Que macarrão instantâneo? Que não existe. Miojo. Miojo não tem nada de macarrão, que ele é veneno. O cara tá lá comendo miojo, né? Um produto industrializado, vai ficar doente com o passar dos anos, tem um câncer, tem várias doenças decorrentes desses produtos industrializados, e adivinha onde é que esse cara vai se tratar em regra? No SUS. E o Estado está pagando, né, a conta do consumo desses produtos industrializados. Para diminuir o consumo de produtos industrializados, eu estabeleço um imposto. Que aí eu quero ver. Porque se eu estabeleço um imposto forte, né, o IPI, Imposto por Produto Industrializado, se eu estabeleço ali um imposto pesado, vai ficar caro o produto. Porque o empresário vai repassar para o consumidor. E ficando caro, as pessoas tendem a diminuir. Pô, não vai dar para ficar comprando lasanha de micro-ondas não, tá muito cara. R$30 uma lasanha de micro-ondas, é melhor eu comprar uma carninha aqui, né, fazer um arrozinho, um feijão fresquinho e comer, porque não dá para ficar pagando 30 conto, né, todo dia ali para comer lasanha industrializada, né, lasanha congelada. Com isso eu diminuo o consumo de produtos industrializados. É um instrumento utilizado para diminuir esse consumo que causa mal para o cidadão e faz com que o Estado depois tenha que cuidar da saúde dele, tá? Imposto de operações financeiras, sobre operações financeiras. Quando você pega um empréstimo, por exemplo, quando você financia um carro, por exemplo, você não está pagando só os juros para o banco, não. Você paga também imposto, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, tá? Então, quer financiar um veículo, etc., vai pagar imposto, que é o IOF, tá? E eu tenho um imposto extraordinário de guerra, nem preciso te falar. Estamos diante de uma situação de guerra, né? O imposto extraordinário de guerra. Cara, guerra gasta muito. O Estado precisa de ajuda. Então todo mundo vai ajudar um pouquinho. Como? Vou estabelecer aqui o imposto extraordinário de guerra, já que nós estamos em situação de guerra,
todo mundo vai pagar para a gente poder comprar armamento, né? Fomentar ali as forças armadas e etc, para poder, né, participar dessa guerra e lutar, tá? O que acontece? Isso aqui são situações, senhores, que muitas vezes não dá para esperar. Não dá para esperar. Então, olha só, a título de exemplo. Estamos diante de uma crise econômica. Os chineses estão tomando conta de tudo, através da Shopee, os caras estão vendendo tudo quanto é produto com preço absurdamente barato que o brasileiro não dá conta de concorrer. Não dá. Porque aqui nós temos legislação tributária, nós temos tributos e temos legislação trabalhista. O cara não dá conta. Opa, tá gerando uma crise. Essa crise está gerando desemprego, as empresas estão fechando, está gerando desemprego. O que eu faço? O presidente pede e fala, opa, tá na hora de atuar na economia. Edita uma medida provisória aumentando o imposto de importação. Não dá para esperar no que vem não, filho. Ano que vem os chinesinhos já acabaram com o nosso país. Então o que eu faço? Imposto de importação para ontem. Aumenta esse trem aí, eu quero ver conseguir comprar. Entenderam? E assim sucessivamente. Olha, uma grande massa de pessoas estão ficando doentes graças a produtos industrializados. Não dá para esperar. Aumenta o imposto sobre produto industrializado por medida provisória com efeito imediato, para ontem. Não vai esperar exercício financeiro posterior não, tá? Quero ver o pessoal que está comendo produtos industrializados agora. Entenderam que isso aqui são utilizados como ferramentas e muitas vezes não dá para guardar o exercício posterior? Por isso que, em regra, medida provisória que esteja criando ou aumentando o imposto, em regra, tem que respeitar o princípio da anterioridade tributária. Só pode ser aplicado no exercício financeiro seguinte, no ano posterior. Excepcionalmente, tratando-se de imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produto industrializado, imposto extraordinário de guerra, né? Imposto sobre operação financeira. Em relação a esses impostos aqui, a medida provisória pode aumentar a alíquota e não é necessário respeitar o princípio da anterioridade tributária. Beleza, tranquilo, ótimo. Então olha só, medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto esses que eu falei, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que for editada. Cuidado com o último detalhezinho, tá? Presta atenção. Olha só. Agora nós vamos sair da exceção e vamos analisar aqui a regra rapidinho, que tem um detalhezinho que o pessoal erra muito em prova. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Eu falei para vocês que, regra geral, a medida provisória que criar, instituir ou aumentar impostos deve respeitar o princípio da anterioridade tributária, ou seja, só ter aplicação, né, no exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano posterior. Agora cuidado, olha só que interessante. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Qual é o momento que eu levo em consideração para estabelecer a anterioridade tributária? Só não entendi, presta atenção. A medida provisória, ela tem dois momentos. Ela tem um momento. A medida provisória, ela tem o momento da edição, onde ela foi publicada, né, e editada, onde ela já tem efeitos imediatos. E ela tem um momento em que, se der tudo certo e ela for aprovada, ela vai ser convertida em lei ordinária. Vamos imaginar o seguinte exemplo, você vai entender onde eu quero chegar. Imagine que essa medida provisória, ela foi editada no dia 10 de dezembro de 2023. Só que ela só foi convertida em lei, né, no dia 10 de fevereiro de 2023. Essa medida provisória, ela está, por exemplo, criando um imposto. É o exemplo que eu estou dando. Beleza. Tem uma coisa.
E não se trata daqueles impostos excepcionais. Então eu tenho que ter o respeito ao princípio da anterioridade tributária. Se eu utilizar como marco a edição, se eu contar o princípio da anterioridade em relação à medida provisória no momento da edição dela, que foi em dezembro de 2023, esse tributo ele pode ser cobrado, exigido, já no ano de 24 aqui, né? Já no ano de 2024. Porque, olha só, se eu levar em consideração o momento da edição, ela foi editada em 2023. Exercício financeiro de 2023. Só podendo ser cobrada no exercício financeiro seguinte. Qual é o seguinte? 2024. Então, em 2024 aqui, já no começo de 2024, eu já consigo cobrar. Já consigo cobrar esse imposto que foi instituído. Agora, se eu levar em consideração que ela foi editada em dezembro, mas eu levo em consideração, para efeitos de princípio de anterioridade tributária, o momento em que ela foi convertida em lei, muda tudo. Porque quando é que ela foi convertida em lei? No comecinho de 2024. Então ela só pode ser cobrada no exercício financeiro posterior, que é o de 2025. Eu só consigo cobrar esse imposto no começo de 2025. A pergunta é: qual é o momento que eu levo em consideração, edição ou conversão em lei, para definir aqui o princípio da anterioridade tributária? Cuidado, eu levo em consideração o momento da conversão da medida provisória em lei, tá? Então, olha aqui, ó, para te provar, ó. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, tirando aquelas exceções que nós vimos, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte: se houver sido convertida em lei até o último dia desse exercício financeiro. Porque se quando foi convertida em lei já estava outro ano, ela só pode gerar efeitos no outro ano. Entenderam? Beleza? Fácil? Tá. Olha lá, ó. A anterioridade tributária é contada do momento em que a medida provisória foi convertida em lei e não do momento da sua edição. Assim, a título de exemplo, se o presidente da República editou medida provisória no final de 2003, mas a mesma somente foi convertida em fevereiro de 2024, não se tratando dos impostos, né, que não respeitam o princípio da anterioridade tributária, somente poderão ser cobrados no exercício financeiro de 2025. Beleza? Tranquilo, senhores? Fácil? Fácil? Então, beleza. Senhores, com isso eu finalizo, tá? Medida provisória. Eu finalizo aqui com vocês o processo legislativo especial das medidas provisórias, tá? Eu sei que é muito detalhe, tá? A medida provisória, então, é a que mais tem detalhe, tá? Mas basta revisão, basta você assistir com calma o conteúdo, estuda com carinho, para com esse negócio de buscar atalho, tá? Tem muito professor ensinando atalho, colocando na cabeça de aluno que tem como estudar ali só uma parte e vai dar certo, resumo do resumo do resumo. Gente, deixa eu te falar, isso é para vender conteúdo, tá? Isso é professor que gosta de vender, tá? Videoaula e etc. Você quer se preparar de verdade, você quer estar realmente preparado para o concurso público, tá? Ou para o exame da OAB, ou para o TAP, o que você quiser, estude com qualidade. E o estudo com qualidade, senhores, ele requer o quê? Um processo, tá? Ele requer tempo. O tempo vai passar de qualquer forma. O que você tem que fazer? Estudar de forma aprofundada, com qualidade, de forma atualizada, tá? Devagarzinho, cara. E você vai chegar lá na sua preparação. Sabe aquele teu primo que estuda há 10 anos e nunca passou em nada? Você sabe por quê? Porque ele está buscando atalho. Se eu pego uma pista que eu não conheço, tentando cortar caminho para chegar aqui, eu quero cortar caminho. Se eu chegar aqui e eu não sei, mas cheguei aqui e a ponte caiu, não tem como passar, o que eu vou ter que fazer? Voltar tudo de novo e pegar o caminho correto. Não é isso que acontece? Na preparação para concurso público é a mesma forma, acontece da mesma forma. Muitas vezes o aluno ele fica procurando atalho, resumo do resumo, macetezinho, tal. Ele vai lá, faz um, faz dois, ele tá 10 anos estudando, ó, batendo cabeça aqui. Se ele tivesse pego aqui no jeito correto, 2 anos, 1 ano e meio, ele já estaria aprovado. Ele vai ficar mais 20 anos estudando e não vai passar. Então, faça as coisas com qualidade. Tudo que você se propõe a fazer na sua vida, faça com qualidade, faça com amor, sabendo, tendo a consciência de que é um processo. Você começa a se entender muita coisa, aí você vai melhorando, vai fazendo simulado, vai corrigindo os erros,
revisa a matéria, aprende de novo, opa, agora estou entendendo melhor, vai indo, simulado, faz prova, não passa. Continua estudando, melhora, faz prova, não passou, mas melhorou em relação a essa. Faz prova, não passa, mas melhorou um pouquinho mais, até chegar aqui. Quando você chega aqui no pote de ouro, meu irmão, é porque você passou todo o processo, foi evoluindo e melhorou, certo? É como eu costumo brincar com meus alunos, o farol de um carro, ele vai iluminar ali 50 metros, mas de 50 em 50 você chega aonde? 2.000 quilômetros lá na frente, não é isso? Mas é de 50 em 50. Então hoje você venceu medida provisória, ontem você venceu emenda constitucional, ontem você venceu o processo legislativo de lei ordinária, daqui a pouco eu vou fechar o poder legislativo, que nós já estamos na parte final, vamos ter aí, se eu não me engano, mais 1 ou 2 blocos, tá? Porque lei delegada, que é a próxima que a gente vai estudar, pequenininho, facinho, um bloco eu mato, decreto legislativo e resoluções, um bloco eu mato os dois juntos, tá? Você vai entender o porquê. Então eu acredito que a gente tenha mais 2 blocos só, no máximo. Se brincar, a gente vai ter só um, tá? E eu termino o Poder Legislativo com você. Uva, Fusotec, enfim, não estava aguentando mais Poder Legislativo. Primeiramente, queria parabenizar você que está assistindo essa aula. Porque se você está assistindo essa aula, significa que você assistiu as anteriores. E você é um vencedor, cara. Porque não é fácil. A maioria dos alunos pula, fala, não, Poder Legislativo é chato, não quero estudar isso aqui. Cara, você tem 12 anos, menino de 12 anos é que faz só o que gosta, tá? Você tem que fazer o que tem que ser feito. E acabou. Ah, essa matéria eu não gosto, mas ela tá prevista no meu edital? Tá. Apesar de não gostar, eu vou aprender essa porcaria e vou acertar a prova. Vou acertar lá na minha prova. Porque o meu candidato, meu concorrente, ele tá pulando essa matéria. E ele não vai acertar. Você acertando essa questão que todo mundo pula, você ganha uma pontuação que pouquíssimas pessoas vão ter. E aí você se sobressai no concurso e é aprovado. Então, aprenda a curtir o processo. Curta o processo. Essa fase de estudar, ela é muito boa também. Ah, pessoal, não, eu quero mesmo a fase de já ser concursado, já tá lá na Polícia Legislativa da Câmara, já tá no Ministério Público, já tá na magistratura. Deixa eu te explicar. Você tem que olhar onde você quer chegar, mas curta, faça com que a viagem seja gostosa. Curta esse momento. Poxa, eu aprendi isso aqui, olha que legal, aprendi aquilo ali, tô aprendendo, tô melhorando, tô revisando. Faça da sua preparação um momento de lazer. Quando você virar essa chavinha, cara, você vai ver que você não quer nem sair pra festa, nada. Seu maior lazer é sentar na cadeira e estudar. E é isso que a gente tem que fazer, tá? Isso é possível, não, isso é impossível. Eu nunca gostei de estudar. Você vai aprender a estudar. Você tá aprendendo a estudar, tá aprendendo conteúdos novos, tá chegando perto do seu objetivo. Acredite em você, cara. Acredite em você, você é capaz, independente da sua condição econômica, independente das suas dificuldades. Todo mundo tem uma cruz para carregar. Agora, você tem que ser forte. Concurso público não é para qualquer um. Eu sempre falo isso, concurso público não é para qualquer um, cara. Concurso público é para gente focada. Não passe em concurso mais inteligente. Passe em concurso mais disciplinado, o focado, aquele que coloca na cabeça, eu tenho que fazer? Vou fazer. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa com a dieta. O cara vai lá, você pode contratar o melhor personal trainer do mundo, você pode comprar o melhor suplemento, você pode treinar na melhor academia. Se você não tiver foco, não fizer restrição alimentar, né, não fazer dieta, não levar a sério aquele projeto, você não vai emagrecer, cara, não tem jeito. Você sai da academia lá com o personal trainer que você tá pagando ali R$2.000 para ele por mês e vai no McDonald's comer um hambúrguer. Cara, infelizmente você não tá tendo foco. Agora aquele cara que treina numa academia de bairro, equipamento tudo torto, né? Aquele cara, às vezes ele consegue chegar lá no físico que ele quer, por quê? Porque ele teve dedicação, ele não comeu hambúrguer, ele não comeu besteira, ele se alimentou direito, bebeu água, certo? Ele tem menos condições que aquele outro que tem todo o aparato para conseguir alcançar o objetivo, mas não tem foco. Então presta atenção, concurso público é mágico porque não é dinheiro, filho. Eu tenho aluno que tem grana e que tá batendo cabeça e não passa em concurso porque não tem determinação e não tem foco. Eu já tive aluno que vem, sim, de uma situação gritante, de passar dificuldade de não ter o que comer, tá? E passou em concurso público. Por quê? Foco, determinação. O que faz você ser gigante é a sua determinação, o seu foco, tá? É não desistir. Pô, essa matéria eu tô tendo dificuldade, vamos assistir de novo, vamos rever, vamos fazer questão, vamos errar, mas a gente vai aprender. Tenha foco, tenha constância. Concurso público, estudo é constância.
Ah, professor, só tem como estudar 2 horas. Eu vi um imbecil aí na internet falando que tem que estudar 10 horas por dia. Não, filho, não adianta. Se você for pra academia e treinar 12 horas nesse dia e ficar 2 semanas sem ir pra academia, você vai ter resultado? Não, você vai se lesionar. Agora, se você estudar 2 horinhas por dia, 1 horinha que seja, mas todos os dias, é sábado, é domingo, é Natal, é feriado, é ano novo, todos os dias, 2 horinhas, eu te garanto, em 1 ano e meio você está aprovado no concurso público. 1 ano e meio você está aprovado no concurso público. Então é constância, e constância requer dedicação, tá ok? Fica esse recado para você. Eu acredito em você, tá? Eu nem te conheço, muito de vocês eu não conheço, mas sem saber quem você é, eu acredito em você. Por quê? Porque todos nós somos capazes. Agora, você precisa disso aqui, ó: foco, dedicação e determinação. E você que está assistindo essas últimas aulas de processo legislativo, que é um tema pesado, cheio de detalhe, o pessoal não gosta muito, é chatinho mesmo. Você que está aqui, significa que você está no foco, você está dedicado, tá? Você vai passar na sua prova, você vai alcançar o seu objetivo, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família, beleza? Parabéns, continua nessa pegada. Próximo bloco a gente vai trabalhar lei delegada, tá? Logo em seguida, decreto legislativo e resoluções. Esses aqui são os mais tranquilos, tá? Bem facinho. E aí a gente finaliza poder legislativo com chave de ouro, com um curso aí com mais de 40 aulas, mas assim, completo. Você vai fazer concurso que você quiser, tá? Você tá dominando o tema, tá ok? Aguardo você no próximo bloco. Mais uma vez, parabéns, cara. Parabéns pela sua dedicação.